Ok, estamos de volta, como você viu então no segundo bloco do Estúdio 4, mostrando um pouco das tecnologias para essa cultura hacker na educação. A pergunta vale para todos agora aqui, pessoal. A curiosidade que fica, até a curiosidade minha como pai, é o seguinte: como o professor poderia realizar uma aula, eu nem digo 30 alunos, uma sala para 10 alunos, cada um com o seu laptop ou com o seu tablet, como o professor Nelson tem o dele aí, e o professor também, como poderia ser essa dinâmica de aula? Eu acho que é a curiosidade dos pais em casa e de quem se interessa pelo assunto. Eu vou fazer uma provocação. Vai lá, e diga. vai ser rápido. Tá. Não atrapalhando. Mas como? Não, eu acho assim, eu falei que ia ser rápido, mas é aproveitando essa forma de utilizar esse reconhecimento da gurizada de que essas tecnologias são essencialmente de comunicação, de colaboração e de compartilhamento, que são a essência da aprendizagem. Por isso eu digo não atrapalhando, porque geralmente nós professores, eu estou falando de mim como professor, a gente acaba truncando o processo de aprendizagem no momento que eu digo para as pessoas o que elas têm que saber, quando tem que saber, quando tem que saber e como tem que me reproduzir. Okay. Mas professores, e aí na dinâmica da aula, um acesso à internet, com páginas, vamos ser assim, bem prático para o pessoal de casa entender, com páginas específicas, por exemplo, o pessoal, dá um exemplo, vamos no Google procurar tal, eu não sei, como seria isso? Bom, deixa só dar um exemplo, porque é para desafiar. A professora, nós distribuímos um laptop para cada aluno, todos conectados na rede. Certo. E minha pesquisadora foi observar a aula. A professora era nova na escola. Isso aonde, professora? Em Porto Alegre. E aí, todas as crianças tinham o laptop na mão, ela mandava os alunos, ela escrevia no quadro as perguntas do livro. Certo. Mandava os alunos copiarem no caderno as perguntas e abrir o laptop para procurar as respostas. Não, aí não dá. Aí é como não. Aí, professor Nelson, aí não dá. Não dá. É verdade. Mas, olha, esse modo sim não fazer, funciona. Então? Isso, eu acho que a professora Léa está trazendo um exemplo interessante, porque... E um exemplo bem prático do que... Um exemplo prático que mostra, assim, tu pode ter as melhores tecnologias, mas uma tecnologia pedagógica, um modo pedagógico que não ocupa, não usa todas as possibilidades que se pode fazer, né, dentro de uma sala de aula. E aí é que entra a questão de trabalhar com os professores, por quê? Nós temos exemplos concretos, não tem uma única forma, mas com mais alunos, onde cada aluno tem o seu laptop, só tem um modo que a gente pode fazer com pesquisa. Tu tem que buscar o que é o interesse de uma criança, o que é o interesse de um jovem, e ele vai direcionar, tu vai ser a pessoa que vai ajudar ele a encontrar as respostas para as perguntas que ele coloca. Se nós pudermos desprender a escola dos conteúdos massificados por blocos e permitir que os jovens façam deste modo, fazendo as suas pesquisas, usando as tecnologias, compartilhando com os colegas, buscando as respostas em grupo, com outras pessoas fora da escola, nós vamos ter muito mais conhecimento de cada estudante, mas nós não vamos ter um conhecimento único lá no final e que não dá para pontuar, entendeu? Talvez essa seja, assim, uma dificuldade, os professores aceitarem de que nós partimos de lugares diferentes e chegamos a lugares diferentes. E muito diferentes. Então, aceitar isso, de que eu não vou poder fazer uma prova, não tenho como analisar numa métrica única qual é o conhecimento de todos os sujeitos, mas cada um vai ter uma especificidade de onde vai chegar. Nós temos experimentos tanto a nível de licenciatura, como no ensino fundamental e no ensino médio. Experiências que dão certo com os professores que se arriscam, que apostam, que confiam nos alunos. Isso a gente tem resultados excelentes, mas às vezes é centrado numa turma, na outra turma e não atinge assim talvez o coletivo da escola, tá? Esse é assim basicamente o que se pode fazer. Claro, professor Nelson, se quiser complementar, pode seguir na linha de pensamento, mas também a questão de sala. Quero lhe trazer, o professor falou no bloco anterior, existe a questão de sala. Explica melhor isso aí. Mas veja só, Jean, é interessante, eu estou aqui calado e eu lhe provoco porque eu entendi o que o senhor quis dizer com a questão de sala. Eu estou calado aqui observando e porque seguramente vários dos telespectadores que estão nos acompanhando também estão pensando algumas questões para nos fazer sobre isso, mas não percebem que quando você faz a sua pergunta, e muitos dos que estão
nos vendo e ouvindo também estão fazendo algumas perguntas, tem uma concepção de educação na sua cabeça. Claro. Então, essa concepção de educação é incompatível com o momento que a gente está vivendo. Sim. Então, a professora Marijana falou da avaliação. A concepção de avaliação que está aí, com Também, PISA claro. e tudo isso, é um tipo. Então, eu não tenho como avaliar a escola com esta concepção de educação para uma escola construída em outra concepção. Vou lhe dar logo um exemplo. Você chegou e disse assim, todas as crianças com tablets. Quem diz que todas vão querer ter tablet na mão? Já é uma imposição? Eles vão ser obrigados a usar tablet? Não. E quem não quiser, né? Tem razão. Um vai ficar com caneta. Eu, por exemplo, uso tablet, mas continuo adorando meus cadernos Moleskine para fazer as minhas anotações. Eu continuo lendo em papel, eu continuo lendo livro, eu continuo gostando como professor, na minha sala, gosto que tenha um quadro negro. Para quê? Para eventualmente um aluno usar. Porque naquele momento ele não é mais aluno, ele é professor. Mundo, né? O professor gosta de ler, né? Claro. No formato digital. Então, ou seja, na verdade, a questão fundamental é que enquanto nós estivermos pensando educação com a concepção da Revolução Industrial, que a professora Léa falou, e não é à toa que a gente fala tanto em treinamento de professor, é pegando emprestado de lá, Então, enquanto esta concepção estiver prevalecendo, o que vai acontecer? Eu vou colocar um computador, eu vou colocar um tablet, eu vou colocar um caderno, mas no fundo, o tempo inteiro, o que está presidindo o processo de formação é passando informação para muitos. Então, enquanto isso estiver presidindo, não adianta botar essas tecnologias. Aí vai dar um trabalho danado, porque enquanto que é o professor, ele quiser passar a informação, o outro entrou rapidinho aqui e já chegou da informação. Professor, é como se o braço fosse digital, mas a cabeça analógica. E mais do que tudo, que aí é a parte que eu terminei me alongando, Não, e que é mais importante para mim falar, é que a gente não pode esquecer de que essas transformações precisam do trabalho cotidiano do professor, mas dependerão de mudanças de políticas públicas fundamentais. Então, a arquitetura escolar não pode ser a mesma. A arquitetura escolar não pode ser a mesma. Portas fechadas, não pode. fechadas. Um atrás do outro, aquele formato. Aquela forma. Até que as tecnologias têm que estar presentes com qualidade, quer dizer, escola sem banda larga é a mesma coisa que não escola. O professor tem que ter tempo para estudar, trabalhar, pesquisar e salário decente para poder comprar os materiais que precisa para o seu estudo. E esse professor, ele tem que estar de forma ativista, envolvido na construção de um planejamento da escola. Agora, não um planejamento como uma camisa de força. Um planejamento até para ele saber o que não fazer. Porque também tem uma ideia de que essa escola que nós estamos falando é uma escola que não precisa planejar, vamos ver o que os alunos querem. Não, não é nada disso. O professor tem um trabalho enorme. A exigência será muito maior. Mas muito maior. Eu hoje trabalho muito mais para dar minha aula do que no passado. Porque a minha aula não sou eu que dou mais. O questionamento para o senhor é muito maior. Claro, essa aula não sou mais eu que dou. Ela é algo que vai sendo construído ali. Agora, vamos ter que ter políticas públicas que garantam a possibilidade de que essas experiências diferenciadas aconteçam. Por isso que nós, no nosso grupo de pesquisa, lá na Faculdade de Educação da UFBA, estamos trabalhando muito com a ideia de educações. Nessa perspectiva plural, esta ideia de uma educação igualzinho que todo mundo segue ao mesmo tempo em Passo Fundo, em Salvador, no Oiapoque, em Manaus, em Acre, não tem mais condição de acontecer, porque as formas como nós nos conectamos nos dão outras dinâmicas para o mundo contemporâneo e a escola tem que compreender isso. Pessoal, e o que vocês podem dizer para aquela pessoa que está assistindo e é professor e está interessado e quer virar um hacker, quer entrar nesse universo, o que ele pode fazer de imediato? Vem aqui no CENID, na Universidade Não, de Passo Fundo. mas assim, digamos que não possa vir, o que ele pode fazer de imediato? Entra na rede. Dizer? Vai atrás, vai especializar, Claro. vai conhecer aplicativos? Bom, em princípio, a gente tem ainda autoridades, né? Autoridades no sistema educacional, secretários de educação que tomam essas iniciativas, que ficam defendendo que o Brasil tem que ter um currículo único. O professor Nelson disse que a mudança começa pela gestão. Pela gestão. De cima para baixo. Pela questão do Porque currículo. eles veem currículo único. Depois, as provas ainda são feitas assim. Uma questão, a prova tem número X de questões, cada questão tem só uma resposta certa. Então,
Como é que milhares de alunos têm que dar uma Uma resposta resposta certa? só. Como se o conhecimento ficasse sintetizado naquela resposta. Entende? Não, isso tudo tem que mudar. Agora, em primeiro lugar, por que que a escola se organiza, que começa a matrícula Essa musiquinha é chata. começa a matrícula e as professoras botam turmas. Turma A, turma B, turma C. Por idade. É por idade, por escolaridade, é repetente, é novo. Sim. Tem 7 anos, tem que estar aqui, tem 12 anos, tem que estar aqui. Que é isso? Por quê? Por que tem que fazer todas as atividades? Aquela turma é planejado, o plano político-pedagógico, que define o currículo da escola, trata tudo em massa, como na sociedade industrial. Essa escola é do século XIX não pode mais tratar como massa. Cada sujeito é um sujeito que tem que ser tratado com muito respeito, com muita ajuda, para que ele seja um sujeito também autônomo e respeite o próximo. Resumindo, o futuro nem está batendo mais, ele já abriu a porta e entrou, né? Isso Acho aí. que uma coisa importante, assim, acho que o Nelson trouxe assim, muito bem, que ele disse que hoje ele tem muito mais trabalho. E para os professores fica isso, exige uma proatividade grande, tu tem que continuar constantemente buscando formação, informação, tem que estar em contato com os colegas, tem que trabalhar de um outro modo, tem que desprivatizar aquilo que sabe para estar junto com os outros e aprender muito mais ainda com os outros. Porque hoje os professores ficam bastante isolados, sabe? É uma tradição já de trabalhar isolado. Mas eu tenho, assim, eu sou otimista de que nós vamos conseguir, nós temos experiências, nós vimos aqui no CENID, estamos vendo experiências bárbaras que os professores estão fazendo, como o professor Nilson, lá da Escola Antônio Vicente Afontoura, em Cachoeiro do Sul, Sim. produção de vídeos, né, que é um lugar para expor os vídeos que são feitos no Rio Grande do Sul, as escolas que aplicam projetos de pesquisa, projetos de aprendizagem, já experimentam novas metodologias, então nós temos experimentos já com resultados, mas existe, sim, uma proatividade diferente do professor que tem que se atirar no mundo. Tá certo. Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo. Eu gostaria que no último bloco do programa, no terceiro, vocês trouxessem exemplos práticos. Queria ouvir exemplos lá da Bahia, onde o senhor está morando, professor Nelson, também aqui do estado, exemplos de Passo Fundo, que estão já... eu não queria usar o termo engatinhando, mas que já estão entrando no processo da cultura hacker na educação, tá, gente? Então a gente faz um rápido intervalo, não saia daí porque o papo aqui tá bom, a gente volta já.